Salmo de número 51. Façamos a leitura. Confissão de pecado, súplica por perdão ao regente do coro, Salmo de Davi, quando o profeta Natão procurou depois do pecado com Batseba. Ó Deus, compadece-te de mim, segundo o teu amor. Apaga as minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minhas transgressões, meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso, tua sentença é justa, teu julgamento é puro. Eu nasci em iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo, ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagastes. Esconde teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito obediente. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, e pecadores se converterão a ti. Ó Deus, Deus da minha salvação, livra-me dos crimes de sangue, e minha língua cantará alegremente tua justiça. Senhor, abre meus lábios, e minha boca proclamará teu louvor. Pois não tens prazer em sacrifícios, não te agradas de holocaustos. Do contrário, eu os ofereceria a ti. Sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Faze o bem em Sião, segundo tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sobre o teu altar. Amém, vamos orar. Senhor, clamamos a Ti por Tua misericórdia. Fala conosco nessa manhã na exposição da Tua palavra. Em nome de Cristo, oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, esse salmo é um salmo muito conhecido por todos nós. Ele tem inspirado ao longo do tempo muitas canções, e ele principalmente tem sido usado de maneira individual e coletiva pela Igreja de Cristo, para guiar e ser um exemplo de confissão de pecado e de arrependimento daquilo que ofende a Deus. E por ser um salmo que é uma oração de arrependimento diante do povo, diante de Deus principalmente, porque esse salmo foi escrito por Davi confessando seu pecado a Deus, mas ele também foi usado na liturgia do povo de Israel, em seus cultos, em sua adoração, porque como nós vemos, ele se tornou um hino do povo de Deus, para demonstrar não somente a
vileza do pecado, mas também para mostrar a compaixão, misericórdia e a graça de Deus sobre aqueles que se arrependem e se quebrantam diante do Senhor por causa da sua transgressão. E por ser um salmo de arrependimento, ele está dentro de um grupo de salmos que nós chamamos de salmos penitenciais, que são 7 salmos em toda a Escritura, que demonstram literalmente este exemplo de uma pessoa que se lamenta profundamente pelos seus pecados e busca o favor de Deus, reconhecendo a sua justiça e a sua misericórdia. E quando nós olhamos para esse salmo especificamente, né, esse salmo de número 51, que as pessoas chamam de o salmo dos salmos, os teólogos dizem que esse é o principal dos salmos no que tange ao arrependimento, à confissão de pecado. É o salmo que geralmente, quando nós queremos ilustrar e demonstrar o que significa um homem arrependido, ele demonstra de maneira completa para nós. E ele foi escrito dentro de um contexto específico, como nós vimos aqui no início da leitura, quando Davi havia adulterado com Batseba. E ele foi então confrontado pelo profeta Natã por causa do seu pecado, porque ele estava andando de maneira impenitente e indiferente ao que ele havia cometido como algo terrível. Quando nós olhamos para essa história, ela está lá em 2 Samuel, no capítulo 11 e 12, nós notamos claramente que ali Davi era para estar na guerra, e como nós vemos, o próprio texto indica que ele estava ocioso, que ele não estava cumprindo as suas responsabilidades. Certo dia, pela janela do seu palácio, do seu castelo, do lugar da sua morada, ele viu aquela mulher se banhando, foi tentado, desejou-a, planejou o pecado, consumou o pecado, adulterou com essa mulher, e depois a consequência daquele pecado veio à tona. A mulher estava grávida, e aí então Davi arquiteta uma maneira de esconder a sua transgressão, para que ninguém saiba o que ele fez. Ele manda chamar o seu marido de Batseba, para que ela pudesse então ficar com ele, e a gravidez que era de Davi fosse escondida, e então o filho se passasse como de Urias. Mas Urias era um homem muito honrado, um dos seus melhores soldados, ele tinha temor de Deus, e ele tinha consideração pelos seus irmãos. Ele se recusa a ir para sua casa, ele se recusa a ficar com sua esposa, enquanto os seus homens, os seus amigos, os seus irmãos, os seus compatriotas estavam na guerra, lutando pelo seu povo. E aí Davi então continua tentando e articulando. Ele tenta embriagar Urias. Ele tenta entorpecer Urias para que ele não pensasse direito e abrisse mão daquele princípio e pudesse deitar com a sua esposa. Mas ele não faz isso. Então Davi, sem pensar muito, sem considerar muito sua atitude, ele vai mais avante no seu pecado. Ele agora, para tentar abafar o pior, o escândalo ou qualquer outro tipo de coisa, ele arquiteta a morte de Urias. Ele escreve uma carta para Joabe, comandante do exército, e ele entrega nas mãos de Urias o seu atestado de morte, pedindo para que Joabe colocasse Urias na frente da batalha, na parte mais agressiva da batalha. E ali acontece tal como o rei Davi planejara, e Urias é morto. E por causa da morte de Urias, como eles avançaram de maneira imprudente, muitos outros homens morreram para que Davi pudesse alcançar aquilo que ele desejava. E depois de Urias morto, ele toma essa mulher para si, ele se casa com ela,
E depois de um tempo de impenitência, depois de um tempo de dureza, ele achando que aquilo estava tudo encoberto, que ninguém havia visto, que ninguém havia notado tal feito, agora chega o profeta Natã com uma palavra de Deus para confrontá-lo, porque a Bíblia vai dizer, lá em 2 Samuel, que aquilo não pareceu certo aos olhos de Deus. Então Deus chega e confronta Davi na sua transgressão. E imediatamente, depois daquela história que Natã conta para Davi, de um homem pobre e de um homem rico, que o homem rico não quis abrir mão das suas ovelhinhas para dar a um visitante, mas tomou a única ovelha que aquele homem pobre tinha para servir para o outro homem. Então Davi, enfurecido, vê aquela situação e fala assim: esse homem deve morrer e restituir 4 vezes mais daquilo que ele tirou. E então Natã aponta o dedo na cara dele e diz: esse homem é você, Davi. Davi vai ao chão, confessa que pecou, se arrepende, e Deus o perdoa, mas as consequências depois desse pecado duram ao longo de toda a sua vida, ao longo da história da sua família. E é nessas circunstâncias de um pecado de lascívia, cobiça, adultério, assassinato, tudo de maneira planejada e premeditada, tudo de maneira cônscia, que Davi vem diante do Senhor e escreve essa oração do Salmo 51, trazendo um registro de uma alma angustiada, arrependida, entristecida pelo pecado, que espera tão somente em Deus o perdão da sua transgressão, porque ele sabe, ele reconhece que o seu pecado, tal como na lei de Moisés e nas ofertas que foram escritas no livro de Levítico, não havia sacrifícios para que ele pudesse ser perdoado. Tanto o adultério quanto o assassinato eram pecados capitais, não haviam sacrifícios que pudessem redimir uma pessoa naquele tempo, para que pudesse sair ilesa diante do Senhor. A consequência era a morte. E Davi se aproxima de Deus sabendo que não tem nada a oferecer ao Senhor, mas só tem a oferecer simplesmente o seu coração arrependido, o seu coração quebrantado, como uma oração de alguém que se apresenta literalmente necessitado. Ele faz 19 pedidos a Deus nesse salmo, todos eles voltados para essa ideia do arrependimento, pedindo a restauração. Ele está nitidamente desesperado. Nós vemos aqui uma outra característica importante do arrependimento, que é uma súplica angustiada a Deus, porque por 4 vezes ele diz a expressão ó Deus, que aparece literalmente como uma súplica, no verso 1, 10, 14 e 17, mostrando que ele está sofrendo pela sua condição, mostrando que ele está sofrendo por causa do mal que ele fez. É uma oração humilde, ele está se humilhando diante de Deus. Todos os verbos e os pedidos que ele faz a Deus, ele coloca Deus como sujeito de todas as ações. Ele coloca Deus como aquele que está ativamente agindo ou pode agir na mudança de uma situação irremediável para os homens. Ele está o tempo todo reconhecendo que só Deus pode ter misericórdia, que só Deus pode lavá-lo e purificá-lo do seu pecado, que somente Deus pode mudar o seu interior e renovar ele a um coração puro,
há um espírito inabalável, há um espírito de obediência, como ele mesmo diz. Que Deus é justo se trazer a sua condenação e a sua sentença. E que só Deus pode restaurá-lo completamente. Ele está se humilhando diante de Deus. É uma oração que está anelante, desejante por uma mudança. Essas coisas devem estar diante da nossa mente, para que nós saibamos qual é a postura de um homem arrependido. E em face dessa confrontação de Natã, que agora Davi vê com clareza a condição que ele reconhece que ele está, e ele se aproxima do Senhor então, suplicando a Deus por graça, perdão, purificação, mediante sua condição de pecado e juízo. Do verso 1 ao 9, ele vai fazer esse clamor a Deus, confessando os seus pecados, pedindo para que Deus o perdoe. Então, quando nós notamos o primeiro ponto aqui, Davi, como alguém que pecou gravemente contra o Senhor, ele reconhece que necessita da graça de Deus, porque ele chega e diz assim: compadece-te de mim, ó Deus. Antes de tudo, antes de Davi confessar o seu pecado, antes de Davi pedir para que Deus o converta novamente aos seus caminhos, antes de Davi pedir para que ele volte a ser usado diante do povo, antes que Davi peça a Deus que não inflinja sobre ele o julgamento sobre o seu ofício real e sobre a nação de Israel, ele apela para a misericórdia de Deus. Ele apela para aquilo que somente Deus pode fazer por ele, ser favorável. Ele sabe que, como nós já falamos, nenhum sacrifício pode propiciar o favor de Deus. Ele sabe também que ele não pode se aproximar de Deus, rogando a Deus pela sua vida toda, que muitas vezes foi uma vida de obediência. Ele sabe que para Deus não existe uma balança de obras boas e obras ruins, para ele colocar diante do Senhor e dizer assim: Senhor, olha a vida que eu tive, eu andei com o Senhor, matei Golias em seu nome, expulsei e derrotei diversos exércitos que afrontaram ao Senhor, tive temor do Senhor e poupei a vida de Saul. Ó Deus, considera todas essas coisas as minhas boas obras, para que eu seja aceito, e que pese mais as minhas boas ações do que esse único vacilo que eu tive, Senhor. Davi não se aproxima assim de Deus. Davi não se aproxima se orgulhando da sua vida inteira reta, mas ele chega como alguém que se humilha diante de Deus, falando assim: Deus, eu preciso da sua graça, eu preciso da sua misericórdia, eu não mereço o perdão, mas eu clamo a Ti. Seja gracioso. Então Davi, além de clamar pela misericórdia, nós aprendemos aqui com Davi que a força motriz da ação divina em prol do pecador não se encontra em nós. O fato de Deus se compadecer, de agir com graça, de perdoar os nossos pecados, não é em primeiro lugar por causa da nossa vida. Nós vemos muitos exemplos na Escritura, porque quando nós olhamos aqui no Salmo 51, ele fala assim, compadece de mim segundo. Essa expressão segundo, ela aparece no verso 1, ela aparece no verso 18, quando ele pede para Deus fazer o bem em Sião, segundo a tua boa vontade. Ela aparece de maneira similar no verso 1, quando ele pede para Deus apagar suas transgressões, ele fala assim, por tuas. Ele mostra o meio pelo qual Deus age para realizar o bem em prol do seu povo.
E certamente nós notamos na Escritura que Deus, quando realiza algo pelo seu povo, Ele o faz em primeiro lugar por amor de si mesmo. Ele o faz em primeiro lugar por causa do seu nome e das suas promessas. Nós temos muitos exemplos na Escritura que mostram para nós essa verdade. No Salmo 138, verso 1 e 2, o salmista reconhece que, inclusive também é Davi, que Deus engrandece o nome dele e a palavra dele acima de todas as coisas. Em Isaías 48, o profeta reconhece que ele refreia a ira dele por amor ao nome dele. Em Ezequiel 36, quando fala que Deus vai restaurar aquele povo e reavivar eles, que vai colocar um espírito dentro deles, que vai aspergir água pura, ou seja, lavar eles dos seus pecados, que vai dar a eles um coração novo. Ele reconhece que Deus faz isso não por causa de nós, mas pelo seu santo nome. Quando nós olhamos para a eleição, que é uma bênção, por que Deus elege? Por que Deus escolheu você? Por que Deus me escolheu? Por que Deus nos escolheu? Não foi por causa de nós. É uma tendência e uma tentação nós pensarmos que Deus escolheu alguns por causa das suas habilidades, por causa da sua inteligência, por causa da sua sabedoria, por causa das suas virtudes, por causa das suas qualidades. Não. Israel pensava que Deus escolheu eles porque eles eram melhores que as demais nações. E aí Deus diz para eles em Deuteronômio: eu não escolhi vocês porque vocês eram mais fortes. Não, eu não escolhi vocês por causa que vocês eram mais numerosos que as outras nações. Havia muitas nações em volta deles que eram mais fortes, mais numerosos, mais poderosos. Mas Deus escolhe aquela pequena nação, aquele povo que diante daquelas nações ao seu redor era um povo fraco. Então, ao contrário de se pensar que Deus nos escolhe por causa de alguma virtude, Ele nos escolhe por causa das nossas fraquezas, Ele nos escolhe por causa das nossas limitações, Ele nos escolhe porque nós somos os piores dos pecadores, porque em nós Deus tem o poder para demonstrar a abundância e a maravilhosa graça dEle. É por isso que Deus nos escolhe, para exaltar e louvar a graça de Deus. Então Davi fala: compadece de mim segundo o teu amor. E aqui, essa palavra amor ou benignidade, algumas traduções, palavra em hebraico, chesed, que significa literalmente uma palavra que foi usada na aliança para demonstrar e para lembrar o povo de um amor incondicional. Ou seja, Davi está apelando a Deus, não por uma aliança que exige a obediência total do homem para que Deus faça o bem para ele, mas por uma aliança em que um homem, sendo pecador, infiel, transgressor, iníquo, perverso, Deus permanece amando ele de maneira incondicional. Davi estava apelando a Deus pelas suas promessas feitas ao povo de Deus, que ele seria fiel, independentemente da postura do povo de Deus. Embora houvesse a disciplina, ele demonstrasse esse amor. Então aqui vai a primeira aplicação. Para o que eu e você, quando pecarmos, vamos recorrer a Deus? Para o que eu e você vamos apelar diante do Senhor quando nós transgredimos os seus mandamentos? Por acaso não é a sua misericórdia? Por acaso não é a sua graça? Se você pecou por pensamento, palavras, obras, qualquer coisa,
Clame pela misericórdia de Deus em primeiro lugar. Mas Davi também reconhece o seu pecado, porque ele diz: pois eu reconheço que eu pequei. Mas antes que Davi chegasse a essa conclusão, ele viveu durante muito tempo na indiferença. Os estudiosos dizem que de 6 meses a 1 ano, Davi ficou em silêncio diante de Deus, diante daquele ato terrível. Que ele viveu uma vida normal, continuou praticando todas as coisas normais que um rei praticava, ministrando diante do povo. Até que Deus chega e confronta Davi na sua transgressão. E aqui nós temos também uma aplicação importante para nós olharmos para dentro e analisarmos se nós não estamos assim. É possível nós estarmos vivendo como se tudo estivesse bem, como se a nossa relação com Deus estivesse perfeitamente normalizada, como se nós estivéssemos andando em todas as coisas com perfeita obediência, quando na verdade não estamos. Estamos apenas cultivando um estereótipo de santidade, um estereótipo de piedade, mas o nosso coração está duro, o nosso coração está indiferente, nós não sentimos tristeza pelo pecado, nós pecamos como se não houvesse Deus. Em Apocalipse 3:1, Jesus, confrontando alguns da igreja de Sardes, disse assim: eu conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas na verdade você está morto. Davi estava ali diante das pessoas como rei, como representante daquele que governava em nome do Senhor, mas o seu coração, o seu mundo interno estava podre, manchado e maculado pelo pecado. Deus não se agradava daquela condição. E então Davi usa 3 palavras para descrever o seu pecado, quando ele confessa a Deus. Ele fala de transgressão, iniquidade e pecado, para demonstrar exclusivamente qual é a essência do pecado, que é a rebeldia, que é a rebelião contra Deus. A palavra transgressão significa ultrapassar o limite imposto. Davi está reconhecendo que ele passou dos limites que Deus estabeleceu para ele. A palavra iniquidade significa perversão da natureza. Davi entende que ele foi criado para andar de maneira reta diante de Deus, mas ele perverteu o propósito de Deus. E pecado, que por definição nós conhecemos bem, é errar o alvo. Deus nos criou para cultivarmos pensamentos que glorificam a Deus, que exaltam quem Ele é. Então, quando nós pensamos o que não devemos, fazemos o que não devemos, ou deixamos de fazer aquilo que nós deveríamos fazer, nós estamos errando o alvo pelo qual nós fomos criados. Além de reconhecer o seu pecado, como essencialmente uma rebeldia contra Deus, porque ele fala das transgressões, da iniquidade, do pecado. No verso 1 ele fala da transgressão, no verso 2 da iniquidade e do pecado, no verso 3 da transgressão e do pecado, no verso 5 ele fala de iniquidade e pecado, no verso 9 ele fala de novo pecado e iniquidade. Perceba que ele está o tempo todo dando ênfase àquilo que ele fez como essência, que ele se rebelou contra Deus. E aí por isso nós identificamos uma outra coisa importante, que ele reconhece, confessando a Deus, que é algo importante que nós precisamos reconhecer, que é a natureza do seu pecado. Quando ele diz no verso 5, ele diz assim: eu nasci em iniquidade, em pecado minha mãe me concebeu. Davi não estava dizendo que a mãe dele o teve em meios pecaminosos, porque a mãe dele era uma serva de Deus, o casamento deles era puro, mas Davi está afirmando aqui uma coisa que muitas pessoas querem negar na Escritura, que
que é a maldade humana desde sempre. Nós não passamos a ser pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque essencialmente somos pecadores. A Bíblia do início ao fim apresenta a queda do homem como um fator predominante nas ações humanas. Ou seja, um homem que não tem o poder do Espírito agindo nele, que não tem a união dele com Cristo, ele sempre vai ser guiado, não por Deus, mas pelos seus pecados, pela sua inclinação, caída, mal, perversa, depravada. Paulo diz que a inclinação da nossa carne, ou seja, da nossa natureza, é inimizade contra Deus. Porque a nossa natureza não está sujeita à lei de Deus e nem pode estar, é impossível. A não ser que Deus faça o milagre da salvação em nós. E que Davi, mais à frente, vai clamar por esse milagre. Ele vai dizer: cria em mim um coração puro, me renova, me restitui, me sustenta. Porque só Deus pode fazer um homem ficar de pé diante de Deus. A Bíblia fala que todos os homens são maus, pecadores. A fim de ilustrar isso, vamos pensar nas criaturas mais inofensivas que nós conhecemos. Nós olhamos para pessoas como nós, adultas. Nós às vezes não sentimos aquele amor, aquela coisa fofa, né, que a gente sente pelos bebês. Pensem nos bebês, pensem nas crianças. Nós amamos crianças, e glória a Deus, nós temos que amar as crianças mesmo. São um presente de Deus. Como é bom ver crianças pequenas, estar com elas, é uma experiência maravilhosa, é algo que faz bem para o nosso coração, é muito bom. Mas quando nós olhamos para essas crianças, nós precisamos reconhecer uma coisa, que ninguém ensina as crianças a pecar. Uma criança não precisa ver alguém mentir, para ela mentir. Assim, quando ela vê que ela fez alguma coisa errada e você pega ela no pulo, você vai perceber que ela mente para se proteger. Os instintos pecaminosos estão dentro das crianças, porque a natureza caída, ela já está ali. Pense, por exemplo, em uma criança, duas crianças brincando, dá dois brinquedos, um azul e um vermelho, são diferentes. Algum dos dois vai querer o outro brinquedo, porque ele quer o que é do outro, não o que é dele. E aí a gente já percebe um princípio de inveja. Em alguns momentos, a criança vai querer os dois brinquedos só para ela. A gente já percebe um princípio de egoísmo. E a gente precisa estar sempre ensinando as crianças a lutarem, a não serem dessa forma. Porque a inclinação natural delas é para aquilo que é mal. Quando as crianças ofendem outras crianças, nós precisamos ensinar elas a pedirem perdão. E às vezes elas não querem pedir perdão, porque elas naturalmente têm uma inclinação para serem orgulhosas. É o homem é assim. Seguindo, Davi reconhece a responsabilidade do pecado. Perceba comigo no verso 1 que ele fala: apaga minhas transgressões. Verso 2 ele fala: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica o meu pecado, pois reconheço as minhas transgressões, e meu pecado está sempre diante de mim. No verso 9, esconde teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Davi reconhece que a culpa do pecado é somente dele. E aqui fica um princípio para nós que evidencia um verdadeiro arrependimento. Aquele que pecou não fica buscando álibis para a sua culpa. Ele não fica buscando dividir a sua culpa.
Antes ele olha para dentro de si e ele reconhece que a transgressão é dele. Davi poderia ter falado assim, mas Senhor, poxa, a mulher estava tomando banho de janela aberta. Pô, nem me ajuda. Sabe, Davi poderia ter falado assim, pô Deus, eu mandei chamar ela, mas ela veio. Por que ela não ficou lá? Davi poderia encontrar diversas coisas para tentar se justificar. Mas ele não faz isso. Ele dá o exemplo para nós. E ele está realmente convencido de que a sua transgressão partiu dele mesmo. Ele é o responsável. Não importa se aquilo que está ao redor cooperou para o pecado, se ele foi assediado, se ele recebeu propostas, se as circunstâncias foram favoráveis para fazer aquilo que é errado. Davi está falando assim, a culpa é minha. E a fim de que nós saibamos distinguir dois exemplos, um positivo e um negativo, de como nós devemos agir quando nós pecamos, nós podemos citar aqui o exemplo de Adão. É melhor que nós nunca pequemos, que nós nunca tenhamos que estar diante dessa situação, mas se nós estivermos, Adão é um exemplo real de como nós não devemos nos portar. O que Adão faz? Pequei? Foi a mulher que o Senhor me deu. Afasta de mim esse cálice. Foi Eva que me induziu. Foi o Senhor que me deu ela. Adão culpa a Deus e Eva pelo seu pecado. Mas Davi chega aqui diante de Deus e fala assim, Deus, fui eu. Fui eu. Não foi o Senhor. Não foi Batseba. Não foi a janela aberta. Não foi nada disso. O problema sou eu. Davi reconhece a sua culpa. E como culpa, ele também reconhece a ofensa do pecado. Porque ele diz, contra ti somente e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Pequei contra ti somente e fiz o que é mal. John Stott fala uma coisa interessante sobre essa afirmação. É verdade que Davi pecou contra Batseba, Urias, contra sua família, contra sua nação, mas sobretudo ele pecou contra o amor e a lei de Deus, porque ele cobiçou, ele roubou, ele cometeu adultério e assassinato, e ao fazer isso, Davi violou 4 dos 5 últimos mandamentos e colocou-se sob a justiça justa de Deus. Então perceba que Davi ofende em primeiro e em último lugar a Deus. É claro que Davi sabe que pecou contra essas pessoas, mas quando ele diz assim, eu fiz o que é mal perante os teus olhos, ele está falando assim, ó, aquilo que eu fiz em segredo, aquilo que eu fiz em oculto, aquilo que ninguém sabia, minha esposa não sabia, meu pastor não sabia, meus irmãos não sabiam, a igreja não sabia, meus filhos não sabiam, meus parentes não sabiam, mas o Senhor sabia, porque o Senhor vê tudo, porque o Senhor vê o coração, porque o Senhor vê os nossos pensamentos, porque Deus vê o que nós pensamos em oculto, Deus vê. Deus conhece, irmãos, Deus conhece, Deus sabe quem nós somos, Deus sabe do nosso coração, Deus sabe dos nossos pecados, e nós temos que ser sinceros diante de Deus. Pecamos contra o Senhor, pecamos contra Ti, Pai, fizemos o que é mal, pensamos o que é impuro, falei o que não devia, fiz o que não devia. Esse salmo é para mostrar para nós a maldade que está em nós, que como nós temos potencial máximo de sermos terríveis. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, leiam a história de Davi. Ele foi o rei que Deus escolheu. Olha tantas coisas que Davi fez, mas ele chega um momento da sua história que ele desaba. Por isso,
nós devemos estar sempre atentos. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Todos os homens estão sujeitos ao pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos socorra, que Deus intervenha, que antes de confessar o pecado nós possamos confessar a tentação, que antes de confessar a queda nós possamos confessar a fraqueza, que antes de nós confessarmos qualquer coisa, confessemos a nossa fragilidade diante de Deus, para que Deus nos ajude, para que Deus nos sustente, para que Deus nos preserve. Nós precisamos da ajuda de Deus, do poder do Espírito, da ação de Jesus na nossa vida. Senão nós vamos voltar a fazer tudo que outrora nós fizemos no passado. Ele diz: Deus, esconde o teu rosto dos meus pecados. É o pedido que Davi faz a Deus lá no verso 9. O que Davi está dizendo aqui? Ele sabe que para Deus o pecado é terrível. A Bíblia diz, irmãos, que Deus é tão puro de olhos, que Deus é tão santo, que Ele não pode contemplar o mal. Isaías 59 diz: as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que Ele não vos ouve. Sabe o que Davi está falando aqui? Deus, é natural que o Senhor esconda o seu rosto de mim, mas eu peço, esconda o teu rosto dos meus pecados, não fique longe, não se distancie de mim, Senhor. Então Davi reconhece a consequência óbvia do pecado. Deus não ignora pecados. A Bíblia diz que Deus não inocenta o culpado e que Ele também não condena o inocente. E todos nós somos culpados. Automaticamente, todos nós estamos debaixo da sentença e do julgamento de Deus, porque Ele diz: por isso a tua sentença é justa, o teu julgamento é puro. Ele reconhece que a única coisa que vem de um Deus que é santo é sentença e julgamento. E a Bíblia diz para nós, Paulo disse em Romanos 1,18, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. A ação natural de Deus contra aqueles que se rebelam, que transgridem, que são iníquos, que pecam, é a sua ira. Mas graças a Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Em Cristo há escapatória para a condenação, mas não é simplesmente escapar da condenação. E aqui é um ponto importante para nós, porque Davi, quando ele está orando, ele não está tanto pensando no julgamento que ele poderia sofrer, porque ele fala: Deus, tua sentença é justa, teu julgamento é puro, o Senhor não pode ser corrompido, Deus não excede na sua justiça, Deus traz punição certa, Deus, quando Ele tem que disciplinar alguém, Ele é justo, Ele não pode ser comprado como os tribunais, Ele não pode liberar alguém que foi um criminoso, ou está sendo um criminoso. Mas em Cristo, irmãos, nós temos a promessa, não somente do livramento da condenação, mas principalmente, nós temos a promessa de sermos lavados do pecado, sermos purificados das nossas transgressões, que os nossos pecados podem ser apagados, como Davi pede aqui nesse salmo. E é isso que Davi está buscando. Davi não está com medo da condenação, embora ele peça,
No verso 14, livra-me dos crimes de sangue que eu cometi, dos atentados contra vidas inocentes. Me livra, Senhor. Mas o que Davi mais está pedindo aqui nesse salmo, recorrentemente, é que Deus o sare da sua doença incurável, que é o pecado. Só Deus pode fazer isso. Em tempos que a gente vê que as doenças têm crescido e aumentado, e a gente busca por vacinas, por antídotos, por tratamentos, por remédios. Não existe vacina no mundo, não existe remédio no mundo que refreia a sua maldade, que muda a sua natureza. Só Cristo pode fazer isso. Só Cristo pode mudar e resolver o seu pior problema. Só Cristo pode mudar a nossa natureza. E é por isso que Davi, agora, em terceiro lugar, ele vai reconhecer o poder de Deus para perdoá-lo, não parcialmente, mas completamente. Ele diz: apaga. Ele diz: lava-me. Ele diz: purifica-me. O que significa isso? Davi, quando fala assim, apaga as minhas transgressões, ele está dando a ideia de que os nossos pecados estão sendo escritos, estão sendo contabilizados, estão sendo anotados como uma ficha criminal que vai ser apresentada contra nós no dia do julgamento. Ele está o tempo todo falando: Deus, apaga os pecados, passa uma borracha, queima essa lista de pecados terríveis. Mas aí quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós sabemos o que foi feito com essa lista de pecados, imensa, infinita, que nunca acaba, é só pecado, pecado, pecado. Paulo vai dizer em Colossenses 2, que Deus nos deu vida juntamente com Ele, perdoando os nossos pecados e apagando o escrito de dívida que nos era contrário e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio e encravou na cruz todos os nossos pecados, os de ontem, os de hoje, os de amanhã, de maneira total e completa. Cristo pegou essa lista de pecado, rasgou, encravou na cruz manchada por sangue e falou: está pago, está consumado, não há mais condenação, não há mais juízo para aqueles que creem em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Os pecados foram apagados. Mas não somente isso, na cruz nós temos também a consumação do pedido de Davi: lava-me, porque o pecado sujou ele. E na Escritura, essa expressão lava-me, ele está falando do seu corpo, das suas vestes sujas. A vida sem pecado é frequentemente descrita com roupas brancas, sem mácula, sem manchas, causada pelo pecado. E por causa da cruz de Cristo, a Bíblia diz que nós teremos novas vestes no céu. Quando ele fala purifica-me, traz a ideia de alguém que está impuro internamente e também externamente. Mas a Bíblia diz para nós algo especial, que em Cristo nós somos purificados dos nossos pecados. E além da purificação, ele pede: faze-me ouvir júbilo e alegria, que expressa literalmente o que o pecado traz para nós: tristeza. Ele promete alegria, promete prazer, ele é enganoso, ilusório, e no final ele só nos dá tristeza. É isso que o pecado faz, ele é enganoso. Aplicação para nós nesse ponto: o pecado precisa incomodar a nossa vida. É estranho dizer que nós somos cristãos, e com tudo aquilo que está dentro dessa expressão, sou cristão, significa nasci de novo,
estou unido com Cristo, sou um eleito de Deus, tenho o Espírito Santo, mas vivo como se não me importasse com o pecado? É estranho, das duas uma. Ou nunca houve nascimento e conversão verdadeira, ou uma pessoa que está vivendo indiferente ao pecado, está passando por um momento de crise, tal como Davi, mas o final da crise deve ser no Salmo 51, assim como Davi. Senhor, eu pequei. Precisamos ser realistas com Deus e confessar os nossos pecados, se nós queremos a sua graça. A Bíblia diz em Provérbios 28:13, que quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona alcança misericórdia. 1 João 1,10 também diz: se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade de Deus não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Precisamos confessar os nossos pecados. Além disso, outra aplicação, nós reconhecemos a ação efetiva e suficiente de Deus para operar esse milagre na nossa vida. Davi fala assim no verso 2: lava-me completamente. No verso 7 ele fala: purifica-me com hisopo, e aí ele denota o que ele vai ficar no futuro. Ele fala: ficarei limpo. Aí ele fala: lava-me. Aí ele fala: ficarei mais branco do que a neve. Então perceba que Davi reconhece que Deus é poderoso, não somente para realizar essa purificação, conceder esse perdão, agir com misericórdia, sendo ele transgressor, iníquo e pecador, digno da justiça de Deus. Ele reconhece que Deus é poderoso para fazer isso de maneira eficaz, poderosa, suficiente, de uma vez por todas, como diz o autor de Hebreus. Jeremias e Lamentações, livro que recentemente fizemos uma leitura comunitária. Se você acompanhou, você foi muito edificado. Diz assim: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. O que ele está dizendo? Se Deus converte alguém, esse alguém vai ser convertido. Se Deus muda alguém, esse alguém vai ser mudado, porque a ação de Deus não falha, Deus é infalível. E aí no final, Davi reconhece o poder de Deus, não somente para purificar ele dos seus pecados, mas para trazer santificação para a vida dele, para mudar essa natureza que tensiona sempre para o mal. Ele diz aí outros 4 verbos: cria em mim, renova em mim, aí no verso 10, verso 12, restitui-me, sustenta-me, pedindo para que Deus realize o impossível. Esses verbos são coisas que Deus faz com poder criativo, porque quando ele diz cria em mim, é a mesma palavra que Deus usou para criar o mundo todo. Davi reconhece que o seu problema interno do pecado é algo que Deus só pode resolver com o seu grande poder, que nada mais pode resolver. Ele precisa de um milagre, nós precisamos de um milagre dentro de nós. Ele pede por um coração puro, ou seja, que não tensione para o mal, mas para o bem.
Ele pede um espírito inabalável, para que ele seja perseverante, contínuo, que ele tenha constância e não fique pecando. Ele pede para Deus devolver a alegria da salvação, não a salvação porque ele não perdeu, ele está pedindo para Deus devolver a alegria da salvação. Ele está falando assim: Deus, eu fui roubado da alegria de ser salvo, de andar com Deus, porque eu estou distante de Ti. Ele pede um espírito obediente, voluntário, que seja pronto e sujeito e que se curva à vontade de Deus. E apenas aqui, notamos que Davi reconhece a necessidade de tratar a raiz do problema, que é o coração, que é a nossa natureza, que é aquilo que é mal, como diz Jeremias: enganoso é o nosso coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Jeremias também fala que assim como um leopardo não pode se livrar das suas manchas, um homem não pode se livrar do seu pecado, porque só Deus pode fazer isso. Se o coração não for tratado, Batseba não vai ser a primeira e também não vai ser a última. Ele vai tornar a pecar, ele vai retroceder nas suas faltas, porque o que nós precisamos é de uma mudança interna, para refletir no nosso exterior. Apenas uma observação, não temos tempo de observar essas coisas, mas quando Davi fala no verso 11, não me expulse da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito, logo em seguida ele fala: restitui-me a alegria da salvação. As pessoas olham para esses versos e falam assim: está vendo? Deus pode deixar de salvar aquele que ele quis salvar, essa pessoa pode deixar de ser salva, mas quando Davi fala: não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito, o que Davi está pensando? Ele está pensando em Saul, que antecedeu ele, que por causa da sua impenitência, não só porque ele pecou, mas porque ele continuamente fez o que era mal, mesmo Deus exortando ele, o que Deus fez? Por causa da sua impenitência, Deus removeu o espírito dele, o espírito que capacitava ele para realizar o seu ofício, e colocou um espírito maligno na vida dele, para atormentar ele. Então Davi tem um exemplo de Saul e fala assim: Deus, não faz isso comigo, não me expulsa da tua presença como fez com Saul, não retiras de mim o teu espírito que me capacita a permanecer aqui diante do seu povo. A postura de Davi é completamente diferente, e Davi não foi expulso da presença de Deus, nem teve o seu espírito tirado. E só para que fique claro, Saul, embora tenha cometido todos esses pecados, nós temos uma nítida declaração em 2 Samuel, de que ele foi salvo, porque o Senhor, quando disse que iria matá-lo, falou assim: amanhã mesmo vocês estarão comigo. Então Deus falou para Saul: não vai mais servir o meu reino, eu vou matar você, mas eu vou te trazer para mim, porque ele era o povo de Deus também, embora fosse um grande pecador, assim como nós. Então, se mesmo para Saul, que viveu uma vida terrível de desobediência no final da sua vida, Deus falou que ele estava com ele, então nós podemos ter a plena certeza de que não é uma mancha, um erro na trajetória que vai apagar uma vida com Deus. Deus tem uma aliança fiel com o seu povo. Isso nunca deve ser motivo para a gente pecar, mas para a gente confiar em Deus. Algumas aplicações para nós, Apenas duas. Primeiro, para aqueles que acham que tem pecados demais. Você acha talvez assim: eu fiz coisas terríveis e não mereço o perdão de Deus. Talvez você, olhando para a vida de Davi, você se identifique com ele e fala assim: nossa, eu estou como Davi, ou estou pior do que ele. Eu quero dizer para você que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está surdo para receber as suas orações, para que ele não possa ouvir você. Há perdão para os seus pecados,
Só não há perdão para os seus pecados se você não crer em Jesus Cristo. Se você não crer em Jesus Cristo, se você não confiar em Jesus, não há nada que possa ser feito para você. Mas se você crer em Jesus Cristo, Ele é poderoso para realizar na sua vida o perdão e a restauração. Em segundo lugar, para aqueles que pensam que não são tão pecadores quanto Davi, que pensam assim: não adulterei, não assassinei, não cobicei, não cometi lascívia, não fiz nada disso, não serve para mim. Eu quero dizer para você, serve para você também, porque adultério e homicídio, esses dois pecados que Davi fala que cometeu e que não tem sacrifício que possa perdoá-lo, mas somente Deus, os dois pecados que Jesus usa no Sermão do Monte para falar sobre o adultério no coração e o homicídio no coração. Para você ser um adúltero e um homicida, você não precisa consumar, você só precisa pensar. Você só precisa olhar para uma mulher com desejo impuro que se adulterou. Você só precisa olhar com ódio no coração para o seu irmão que se assassinou. Você só precisa pensar se é culpado. Mas veja bem, Jesus Cristo, irmãos, Ele é poderoso para perdoar tanto os seus pecados que são cometidos à luz do dia, quanto seus pecados que são cometidos no íntimo do seu coração. Cristo é poderoso para perdoar os seus pecados. Cristo perdoa pecados. Ele é misericordioso. Ele se revela tanto no Antigo quanto no Novo como um Deus compassivo. E como Davi diz no final desses versos, ele diz que Deus aceita um espírito quebrantado, que Ele não despreza um coração quebrantado e arrependido. Basta você se quebrantar diante da presença de Deus, e Deus pode resolver o seu pior problema, que é o seu pecado. Que Deus abençoe sua vida.